Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro, onde vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de matemática. E em matemática hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os números decimais, ou seja, a parte decimal de um número. Vamos entender o significado dos números decimais, que são aqueles números que são representados por vírgula, e nós vamos utilizar muito quando vamos trabalhar com o uso de dinheiro, né? Quando vamos utilizar quantidades no nosso dia a dia, né? O uso de dinheiro, do sistema monetário, de compra, de venda. Então, os números decimais, eles vão estar presentes todo o nosso dia, em todos os momentos do nosso dia a dia. Quando vamos ao mercado, quando entramos em uma lanchonete para comprar um sapato, uma roupa ou simplesmente pagar uma conta, um boleto. Os números decimais são aqueles que são representados através da vírgula e são aqueles que podem ser divididos em milésimos, centésimos e décimos. E também tem unidade, dezena e centena, unidade de milhar e assim sucessivamente, dependendo da quantidade que esse número está representando. E aí eu já compartilho aqui com vocês uma imagem para que nós possamos entender na prática o significado de um número decimal e sua parte decimal também. Então vamos lá. Então, pessoal, aparece aí para vocês, números decimais. Nós temos um número que está representando. Percebam que esse número, ele está aí separado, por ponto e vírgula. Ele é um número decimal, que tem na sua composição a separação por meio da vírgula. Percebam que antes da vírgula, eu tenho a minha parte decimal, ou seja, é a parte do número que vai ser representado pelos milésimos, pelos centésimos e pelos décimos. Percebam aí que o 7, eu chamo ele de milésimo, ele está representando os milésimos, que é quando eu estou falando sobre 1000. O 6, ele está representando os centésimos, que é quando eu estou falando sobre 100. E o 5, ele está representando os décimos, que é quando eu estou falando sobre a quantidade de 10. Então, o 7, que é o milésimo, é quando eu tenho um todo e divido por 1000. O 6, que é o centésimo, é quando eu tenho um todo e divido por 100. E o 5, que é o décimo, é quando eu tenho um todo e divido por 10. Essa parte, que é a última parte, que está aí à direita, do número, após a vírgula, depois da vírgula, ela é chamada de parte decimal, ou seja, é onde está sendo representado os décimos que compõem aquele número. Antes da vírgula, eu chamo esse numeral aí de parte inteira. É a minha parte inteira. A vírgula, está aí a vírgula decimal, e nós temos aí a minha parte inteira, que é a que vem antes da vírgula. Eu tenho o 4, que está representando a unidade, o 3, que representa as dezenas, o 2, que representa a centena, o ponto, que é o ponto separador, da casa, do milhar e das unidades simples, e o 1, que está representando a unidade de milhar. Então, aqui eu compartilho com vocês a imagem, onde nós podemos perceber melhor, com mais amplitude, os números que estamos trabalhando no dia de hoje, que são os números decimais, ou seja, aqueles que são compostos, por partes decimais e por partes inteiras. Então, pessoal, vamos entender agora a divisão dos décimos, tá? Já compartilho aqui com vocês a explicação e o conceito dos décimos. Os décimos são representados por uma fração, cujo seu denominador é 10. E aí o meu todo é 10. E quando eu faço a divisão desse todo, que é o meu 100%, por 10, eu tenho aí um resultado que vai se tornar em décimos. Quando eu estou falando sobre décimos, é quando eu tenho uma fração cujo denominador é 10 e o resultado dessa fração, quando eu faço a divisão do todo por 10 partes, é quando eu tenho, no exemplo, eu tenho 1 metro e vou dividir 1 metro em 10 partes iguais. Quando eu divido 1 metro, em 10 partes iguais, eu vou obter décimos, 1/10 nesse resultado. E nós temos também exemplo aí de como podemos ler as divisões dos décimos. Eu tenho 1/10, então eu leio 1/10. 2/10, 2/10. 3/10, 3/10. Muito bom. Vamos agora ver como fica a classificação e o conceito dos centésimos, pessoal.
aparece aí para vocês. Os centésimos é quando eu tenho uma fração que é denominada o 100%, né? O seu denominador é 100%. E aí o seu resultado, quando eu faço a divisão por 100, ele vai se tornar no meu resultado de centésimos. Quando eu tenho uma fração e eu posso dividi-la, né? Quando eu tenho os meus centésimos e ele é usado para fazermos a divisão por 100, então eu vou obter os centésimos como exemplo. E aí nós temos também como podemos fazer a leitura, né? 1 sobre 100 vai ler-se 1 centésimo. 2 sobre 100, vamos ler 2 centésimos. 3 sobre 100, vamos ler 3 centésimos. E por fim, da nossa parte decimal, nós temos aí os milésimos, pessoal. Já compartilho aqui com vocês. Os milésimos é quando eu tenho aí uma parte, né, que representa 1000, o seu denominador é 1000, e quando eu tenho um número inteiro, eu vou dividir por 1000. Então, eu tenho o resultado de milésimos, e nós vamos ler 1 sobre 1000, iremos ler 1 milésimo. 2 sobre 1000, iremos ler 2 milésimos. 3 sobre 1000, iremos ler 3 milésimos. Muito bom, pessoal. Então, na aula de matemática de hoje, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre parte decimal de um número. Ou seja, os números decimais são aqueles números que são representados por vírgula e sua parte decimal, ela é classificada entre milésimos, que é quando eu estou falando com um todo dividido por 1000, centésimos, que é quando eu tenho um todo dividido por 100, e quando eu tenho também os décimos, que é quando um todo é dividido por 10. Maravilha, pessoal. E aí, falando sobre números decimais, vamos agora entendermos a representação dos números decimais através da fração, que é a divisão desses números decimais. E aí, vamos entender o conceito de fração e os elementos que compõem uma fração. Compartilho aí com vocês os termos que uma fração tem. A fração, pessoal, ela vai ser composta pelo numerador, que é aquele número que fica em cima, e é chamado de numerador porque ele indica em quantas vezes as partes está tomado como um todo. E nós temos também o denominador, que é o número que fica abaixo do tracinho, que representa a divisão. Temos aí, né, o traço, que representa a divisão, e o denominador, que fica abaixo. Ele vai indicar quantas vezes a unidade ou todo foi dividida. Então, o meu numerador, ele vai indicar quantas partes tomamos do todo. E o denominador, ele vai indicar para a gente em quantas partes foi dividido o meu todo. Então, esses são os termos da fração. E nós também vamos conhecer como se lê alguns exemplos de fração. Eu vou compartilhar aqui uma tabelinha com vocês que tem algumas frações comuns de encontrarmos. As frações, elas podem ser utilizadas quando vamos dividir uma pizza, quando vamos dividir uma barra de chocolate, quando vamos dividir algum tipo de objeto, de brinquedos, né, no nosso dia a dia. Então, a fração, ela vai representar a divisão de um todo em várias partes. E aí, vamos agora ampliar nosso conhecimento na parte da leitura das frações. Eu já compartilho aqui com vocês. Nós temos aí, pessoal, a fração. A primeira fração que nós temos aí é 1 sobre 2. E aí, nós podemos representar ela com a leitura de um meio, que representa a metade. Eu tinha um todo e dividi em duas partes, e aí eu leio essa fração de um meio. Próxima fração, 1 sobre 3, e eu leio 1/3. Eu tinha um todo, um exemplo, uma pizza, e dividi em 3 partes. Então, quer dizer que eu dividi em 1/3. 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. Do outro lado, nós temos 3 sobre 2, e eu leio 3 meios. 4 sobre 3, 4/3. 10 sobre 4, eu leio 10 quartos. 2 sobre 5, 2/5. Temos aí as representações da fração por meio da leitura. Temos também 1 sobre 6, que eu leio 1/6. 1 sobre 7, 1/7. 1 sobre 8, 1/8. 1 sobre 9, 1/9. Do outro lado, nós temos 20 sobre 6, 20/6. 15 sobre 7, 15/7. 11 sobre 8, 11/8.
E 12 sobre 9, 12 nonos. Maravilha, maravilha, pessoal. Compartilhei com vocês alguns exemplos de fração, né, de partes divididas, o todo e a sua parte que foi dividida, e também como nós podemos fazer a leitura dessas frações no nosso dia a dia. Vamos agora, pessoal, para alguns exemplos de fração, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. Compartilho aqui com vocês algumas imagens. Percebam que a minha primeira imagem, eu tenho como se fosse uma barra, e essa barra aí, vamos imaginar que é uma barra de chocolate. Essa primeira barra, ela estava inteira e aí eu dividi ela ao meio. Por isso que eu tenho a fração ao lado que representa 1/2. Vejam que eu tinha uma barra completa. A parte vermelha está representando a parte que foi tomada. Quando ela estava completa, não estava nenhuma partezinha vermelha, toda branca. Mas aí eu dividi um todo em duas partes. Por isso que a fração é 1/2. Próxima representação, nós temos aí representado por 2/4. Percebam que eu tinha um todo, foi dividido em 4 partes e 2 partes, que é a que está pintada de vermelho, é a que foi consumida desse todo. Então, se fosse uma barra de chocolate, eu dividi a barra de chocolate em 4 partes e comi 2 partes. Por isso que a representação é 2/4. Próximo exemplo, nós temos um todo que foi dividido em 8 partes, que está aí, ó, sendo representado pelo denominador, que é o número que está abaixo do traço. E aí, 4 partes, que é o número que está acima, o numerador, demonstra que eu consumi 4 partes. Eu tinha uma barra de chocolate, dividi ela em 8 partes. Dessas 8 partes, eu consumi 4. Aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!